Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do curso de Educação Inclusiva, né? Introdução à Educação Inclusiva. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o protocolo de avaliação e sobre o plano individual do AEE, tá bom? Peguei um modelinho aqui que eu tenho, que é o que eu uso, que vai dar uma boa noção do que contém nesse plano e é importante todos saberem para que isso facilite até a comunicação de vocês com os professores de educação especial, tá? Os professores aí das unidades onde vocês trabalham ou pretendem trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem no plano do AE a parte inicial, onde consta o nome da criança, data de nascimento, RA, o laudo diagnóstico, nome do pai, da mãe, os dados sobre aquela criança de uma maneira geral, quais os profissionais que a atendem na parte clínica e na parte médica, né, de uma maneira geral. E a gente coloca qual a especialidade, qual o local de atendimento, se possível, o contato. Nem sempre os pais sabem dar essa informação, mas a gente vai perguntando para eles. Aí depois a gente vai fazendo aí uma outra parte que é baseada na anamnese, que a gente faz inicialmente com os pais, onde a gente pergunta sobre o histórico de saúde da criança, histórico gestacional como foi, desenvolvimento, como é o convívio familiar, quais as características da família e tudo mais. Então a gente descreve isso de uma forma não colocando dados muito pessoais e muito íntimos nessa questão, porque a anamnese ela é um documento muito pessoal, muito íntimo, e ela fica somente de posse do profissional que realizou a anamnese, ela não pode ser entregue para outras pessoas. Então, na verdade, não seria descrever a anamnese toda nesse trecho, mas sim pegar alguns dados que não tem problema ser compartilhada a informação com outras pessoas. Por exemplo, com quantos quilos nasceu, qual a altura, né, a medida, enfim, coisas nesse sentido, tá? Eu normalmente coloco o APGAR também, o número de APGAR, no primeiro minuto, no quinto minuto, se fez o teste da orelhinha, se fez a triagem neonatal de uma forma geral, o teste do pezinho, o teste do olhinho, enfim, eu coloco essas informações aí nesta segunda parte, que é a avaliação diagnóstica aí, inicial dele, da criança, tá? Esse plano ele é individual para cada aluno, você não pode fazer um para a classe toda, tá? Por isso que ele é específico. Depois, um pouquinho sobre o percurso educacional, então, onde estudou, desde quando está na escola, se fez creche, se não fez, fez educação infantil, se não fez, se teve reprova, se foi necessário, se teve necessidade de adequação curricular inicial ou não precisou, enfim, coisas nesse sentido. Depois eu vou para a parte do âmbito escolar. Aí eu olho para a escola, né? O que a escola precisa em termos de acessibilidade física, em termos da disposição da sala, tá? Então, seria basicamente isso. Uma outra coisa que eu observo é a questão de recursos humanos, então, qual profissional de apoio seria necessário ou não, porque muitas vezes não é necessário, ok? Isso tem que ser avaliado pelo profissional da educação especial. E quais as atitudes que são recomendadas frente à criança. Então, evitar situações de protecionismo, de discriminação, de autopiedade, né? Não favorecer esse tipo de situações. Está escrito errado discriminação. É discriminação, não é discriminação, tá? Estou observando agora isso. São documento que é passado, né, de um para outro, preciso dar uma arrumadinha e dar uma olhada nos outros aí, se tá, se tem esse erro. O professor não gosta desse tipo de coisa, né? Lógico. Enfim, em relação ao professor da sala de aula regular, né? Então, questão de formação, orientação específica, né? Orientação de uma maneira geral, tá? Aquela orientação inicial. Aqui são as orientações iniciais, tá? Quando a gente começa a ter contato com a criança. Depois disso é feito uma avaliação. Eu vou mostrar daqui a pouco uma parte da avaliação para vocês. Mas com base nessa avaliação que é feita, a gente tem que olhar quais são as potencialidades e quais são as dificuldades da criança com relação à percepção visual, auditiva, tátil, sinestésica, espacial e temporal. Com relação à atenção seletiva, atenção sustentada, manutenção de foco, concentração,
Com relação à memória visual, memória auditiva, memória verbal, que é a da fala, né? Com relação à linguagem, a questão da oralidade, mas também a questão de compreender a linguagem, que seria a linguagem receptiva, ou então a linguagem expressiva, que é quando a criança sabe se expressar verbalmente ou não. Enfim, se ela usa a língua de sinais ou não, se ela usa comunicação alternativa, coisas nesse sentido. E quais as dificuldades ou potencialidades nessa área. Depois a gente vai olhar para a capacidade motora da criança, então a função motora global, e aí a gente considera a questão de postura, locomoção, manipulação de objetos, combinação de movimentos, lateralidade, equilíbrio, orientação do espaço, orientação temporal, coordenação motora e se tem ou não estereotipias, tá? No caso de pessoas com autismo. Também a gente olha a questão da coordenação motora fina, né? E aí a gente considera também as habilidades de vida diária, né? Como se vestir, fazer a higiene própria, alimentar-se, calçar-se. E também olha para a questão da força manual, da apreensão, da precisão, do rótulo, da rotação de pulso durante a pega do lápis, por exemplo. Função visomotora, se os movimentos dos olhos são adequados com relação ao corpo, né? Então, se ela consegue direcionar, né, organizar os movimentos em função daquilo que ela precisa. Então, se ela consegue copiar de uma lousa, ou copiar de um papel, ou imitar movimentos, coisas nesse sentido, tá? Aí a gente vai para as habilidades sociais, onde a gente avalia a habilidade de autocontrole, que é a capacidade de controlar o humor, de negociar, de lidar com críticas, qual a tolerância à frustração, se existem birras, se existe comportamento agressivo, coisas nesse sentido. A gente olha também para a habilidade de ajustamento, onde a gente considera a capacidade de regular o comportamento em função das informações e exigências do meio, capacidade ou não de seguir regras, de usar o tempo livre de forma adequada e dentro do contexto, de atender aos pedidos, seja dos professores ou seja dos colegas e coisas nesse sentido. A gente olha também para a habilidade educacional, que seria também considerada habilidade acadêmica, tá? E aí a gente considera a questão de seguir a rotina da sala, de seguir as orientações do professor, de compreender, né, e de seguir as orientações do professor, mas compreender vai ficar na parte da linguagem, porque é a linguagem receptiva, e seguir já fica na parte das habilidades sociais, tá? Com relação à autonomia, esperar a sua vez, tirar dúvidas, perguntar coisas, falar coisas dentro de um contexto, né? Fazer colocações, comentários dentro de um contexto, o cuidado e o zelo com seus pertences, ou seja, a organização com seus próprios materiais escolares e coisas nesse sentido. Na habilidade assertiva, a gente observa a intencionalidade da comunicação, porque o fato de ter fala, eu já expliquei numa outra aula que o fato da pessoa ter fala não significa que ela consegue ter uma boa habilidade na comunicação, tá? Então a gente considera a habilidade na intencionalidade da comunicação, iniciar uma conversa, sustentar um diálogo com coerência, com lógica, cumprimentar, responder cumprimentos, aceitar convites, agradecer, desculpar-se. Muitas vezes as pessoas focam muito na questão só de alfabeto ou não alfabeto, números, não números, enfim, coisas nesse sentido, que são saberes escolares. E a gente esquece de outras questões que são extremamente importantes para que os saberes escolares aconteçam, e não só por isso, né, para a vida. Então, essas habilidades sociais são habilidades para a vida e que são extremamente importantes para todos nós. Então, muitas vezes eu tenho uma criança que tem dificuldade na alfabetização, mas ela também tem dificuldade nas habilidades sociais, de forma que ela tem dificuldade em iniciar uma conversa, cumprimentar pessoas, responder cumprimentos, agradecer, desculpar-se. Isso, naquele momento, pode ser que seja mais importante do que ensinar as letras e os números, por exemplo, né? Estou dando um exemplo mais grosseiro. Por isso que eu falo que o objetivo principal do AE não é alfabetizar necessariamente. É claro que alfabetizar em algum momento vai fazer parte desse processo, tá? Mas ele não vai se limitar apenas a isso,
E é por isso que eu falo que ele não é considerado um reforço escolar, né? Porque no reforço escolar você não vai priorizar as habilidades sociais, você vai priorizar as habilidades acadêmicas que são necessárias naquele momento, né? E no AE, o correto é você avaliar de uma forma geral, né? E ver, é nas habilidades sociais que precisa intervir, então é nela que nós vamos intervir primeiro. Ah, não, é nas habilidades motoras, então é nela que nós vamos intervir primeiro. Então aí a gente estabelece também um nível de prioridades, né? Com base na avaliação que já foi feita. Também vou mostrar a questão da avaliação para vocês, tá? Aí a gente vai então para a questão dos saberes pedagógicos, que envolve a parte curricular da série que a criança está cursando, né? Então aí entra o que é próprio daquela série. Ah, tá no primeiro ano. O que ela tem o que é esperado de uma criança de primeiro ano? E dentro do que é esperado, quais as potencialidades e quais as dificuldades dessa criança, ok? Então é assim que a gente observa essas situações, tá? Uma outra coisa que a gente faz é considerações do professor de educação especial sobre a necessidade educacional apresentada, né, a necessidade específica pela criança em função das suas especificidades. Então, ali a gente descreve as características da deficiência e, em função disso, quais as implicações ali no ambiente escolar, né? Também a gente vai observar essa criança tanto na escola quanto na sala mesmo, regular. Na escola, quando eu falo escola, eu tô falando de um todo, né? No intervalo, na merenda, em todos os ambientes da escola e na sala regular. Para quê? Para que a gente possa dar orientações para as adequações e ajustes de acesso ao currículo, seja da educação infantil, seja do fundamental, enfim, aqui é específico do infantil, mas isso se aplica a todos, tá? E aí a gente vai observar então qual a necessidade, né? Se existe necessidade de adequação de acessibilidade arquitetônica no banheiro, se existem portas alargadas, se existem rampas de acesso, se existe desnível do solo, isso vai ser um complicador para quem é cadeirante, se existem barras e corrimão ou não, se existe sinalização em braille, libras, caso seja necessário, tá? Então, não é sempre que vai ser necessário, mas caso seja necessário, se existe ou não, rebaixamento de guias nas entradas, né? Sinalização de embarque e desembarque de cadeirantes, coisas nesse sentido. Muitas vezes a gente, falando sobre isso, muitas pessoas acabam estacionando na vaga de pessoas com deficiência, né? Isso é muito complicado e errado. Por quê? Porque a necessidade dessas pessoas, ela é diferente das nossas com relação a isso. E por que a vaga delas é maior? Porque normalmente os carros adaptados, eles têm todo um dispositivo, né, para rebaixar lá a porta, para poder descer a cadeira de rodas, dependendo do tipo de automóvel que for. Ou se não for esse tipo de automóvel, que é um pouco mais caro, um pouco mais difícil financeiramente de se conseguir, então a pessoa tem que descer, ela tem que colocar a cadeira de rodas ali naquele espaço próximo à porta, aí depois ela tem que carregar a pessoa, colocar na cadeira de rodas. Isso demanda espaço e tempo, né? Por isso que eles têm essa priorização aí na questão das vagas para estacionar, por exemplo, tá? Então, evite fazer isso, evite mesmo fazer isso. Adequação postural e de mobilidade, né? Se existem ou precisam existir andadores, cadeiras de roda, assentos de solo, mesas ergonômicas, mobiliários adequados e ajustados, bengalas, encostos especiais, apoio para os pés, no caso de nanismo, o nanismo também é considerado, tá? Público-alvo da educação especial. Adequações da organização didática. Então, percebam que a adequação, ela não se detém apenas à sala de aula, ela é geral, ela é uma coisa muito maior, muito mais ampla, e essa é a que tem que constar no plano de AEE, tá? Para o professor de sala regular é feito um outro documento que complementa este, tá? Que é específico da sala de aula, que é onde ele registra, então, qual o conteúdo da sala, qual o conteúdo para essa criança, quais as adequações necessárias, material, estratégias, coisas nesse sentido, ok? Voltando então, adequações da organização didática. Ao tipo de agrupamento de crianças para a realização das atividades pedagógicas,
A disposição física dos mobiliários, de materiais didáticos, de espaço disponíveis para os trabalhos diversos. Tem professor que deixa o armário numa localização ruim, difícil para acessar a sala, ou coloca muitos objetos entre uma fileira e outra, se ele trabalha com fileiras. Então, isso dificulta a mobilidade das pessoas, né? Não só das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas. Que mais? Profissional de apoio, se há necessidade de intérpretes, cuidadores ou outros profissionais de apoio, tá? Ou estagiário de pedagogia para a parte educacional e coisas nesse sentido, ok? Tudo isso é visto pelo professor de educação especial, organizado nesse documento, tá? E esse documento, ele vai acompanhar a vida toda da criança, como eu já falei em algum outro momento, né? O plano de AEE, ele vai ser iniciado lá desde que a criança entrou. Se a criança entrou na creche, sei lá, maternal 2, vai ser desde que ela está no maternal 2 até que ela chegou no ensino médio, entendeu? Até que ela saiu, aliás, do ensino médio. Por isso eu falo que eu demoro bastante para redigir esse documento. Às vezes eu chego a redigir ele quase que da metade para o final do ano, por quê? Porque eu preciso de muito tempo de observação da criança, de muito tempo de avaliação da criança, porque eu sei que aquelas informações, muitas delas vão permanecer. Outras vão ser modificadas ano após ano, tá? Então depende muito do desenvolvimento dessa criança. Adequações relativas aos objetos de aprendizagem dentro dos campos de experiência, né? Então, verificar, né, dentro aí da BNCC, o que precisa ser adequado ou não. A BNCC, eu acho ela bem inclusiva, né, de uma maneira geral. Então, ela acaba favorecendo muitas coisas, eu acredito. Mas, se ainda assim for necessário alguma adequação curricular, e aí a gente usa o termo adequação curricular, que significa que a escola está se adequando às necessidades dos educandos, e não adaptação, porque adaptação significa que a gente precisou ajustar aqui, ajustar ali, muitas vezes a adaptação pode dar uma outra interpretação que não seja essa, de que a escola tem que se adequar. A escola tem que estar não adaptada, mas adequada, né? O termo de adequado mesmo, né? O que é adequado para você, né? É diferente de adaptado. Adaptado é que foi feita de um jeito e aí você fez, vou usar um termo aqui, gambiarra, e transformou numa outra coisa. Isso é um adaptado, né? Agora, adequado é diferente. Adequado é quando já se faz pensando em favorecer a todos, ok? Então, essa é a ideia da adequação aí. Adequações nos procedimentos didáticos e estratégias metodológicas. Então, vivências complementares que requeram habilidades diferentes ou fixação e consolidação de conhecimentos utilizados para reforçar ou apoiar a criança. Oferecer oportunidades de prática suplementar ou de aprofundamento nos casos de pessoas com altas habilidades. Introdução de vivências alternativas, além daquelas planejadas para a turma, se for o caso. Alteração do nível de abstração de um conhecimento, oferecendo recursos de apoio, sejam visuais, auditivos, gráficos, materiais manipulativos, etc. Aí entra a questão de pistas visuais, ou seja, você está oferecendo uma informação visual para complementar a informação escrita, no caso, ou manipulação de objetos mesmo, né? Para que a criança esteja o mais próxima possível da realidade concreta daquele objeto. Então, você está falando de uma bola, né? Se for possível uma bola pequena estar ao alcance das mãos da criança, ela vai conseguir manipular isso. Fica mais fácil de compreender e até de, aí sim, né, conseguir ter um nível maior de entendimento, de aprendizado e de compreensão mesmo, tá? Coisas muito abstratas, elas geram uma dificuldade um pouco maior dependendo da situação, ok? Claro, dependendo de caso para caso, nem sempre vai ser assim, por isso que tem que ser avaliado primeiro, tá? Tem casos em que não é necessário. Se o comprometimento é só na parte de mobilidade, por exemplo, não tem comprometimento cognitivo, não é necessário muitas vezes isso, ok? Alteração na seleção de materiais, ajustes e adequações de modo a garantir os 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Aqui porque eu peguei algo específico da educação infantil, tá?
considerem, assim, coisas semelhantes para o ensino fundamental, é bem semelhante. Adequações avaliativas. Então, a avaliação deverá contemplar a evolução individual da criança ao longo da educação infantil, buscando identificar se os direitos estão sendo garantidos, promovidos e, quando necessário, novos planejamentos e novas intervenções, quando necessário, tá? Adequações da temporalidade. Eu printei essa tela porque eu queria justamente falar sobre isso, adequações na temporalidade. Apesar de não ser a aula específica de adequação, mas eu já queria falar sobre isso. A adequação da temporalidade, ela compreende uma alteração no tempo previsto para a realização das vivências e ao período para alcançar determinados objetivos de aprendizagem. Então, um determinado objetivo de aprendizagem que você tenha para ser adquirido em um dia, em uma hora, para a criança com deficiência, dependendo do grau de comprometimento dela, pode ser que seja necessário um tempo maior para ela ter acesso ao mesmo tipo de compreensão, ao mesmo tipo de aprendizado que você espera dela, tá? Então, isso seria uma adequação de temporalidade. É por isso que, por exemplo, pensando aí num contexto de Enem, de ensino médio, nesse sentido, as provas, por exemplo, em Braille ou mesmo, acho que em Libras também, mas em Braille eu tenho certeza, elas têm um tempo maior de realização, por quê? Porque o Braille, a leitura do Braille exige um tempo maior de leitura, portanto exige um tempo maior também na confecção da resposta, tá? Então, é dado esse tempo maior na realização da prova do Enem, não é por bondade de ninguém, é porque é uma adequação na temporalidade prevista na legislação, tá? Sempre vai ser necessário? Não, não é sempre que vai ser necessário, por isso precisa ser avaliado pelo profissional da educação especial, tá? Alteração no tempo de permanência no período regular de aula, então para mais ou para menos, essa criança precisa ficar, sair meia hora antes. Por quanto tempo? Não pode ser para sempre, tá? Porque senão ela vai sempre perder com relação aos demais. Mas por quanto tempo ela precisa dessa adequação de temporalidade? Olha, as crianças saem meio-dia, essa criança precisa sair 11h30, por caso que no horário da saída tem um tumulto muito grande de crianças circulando, ela pode ser colocada em risco, alguma coisa nesse sentido, entendem o que eu quero dizer? Então, nessas situações, ok a gente fazer uma adequação de temporalidade, mas ela não pode ser para sempre. Em algum momento, essa criança tem que se deparar com os outros desafios também, tá? Mas em algum momento a gente pode sim fazer essa adequação. A adequação de temporalidade vai ser feita por um semestre, ou por 2 semestres, ou por 3 semestres. E aí a gente vai reavaliando conforme a necessidade, tá? Alteração do tempo de permanência no grupo ou nível. Precisa ficar mais um ano no terceiro ano do ensino fundamental, porque aquilo vai ser importante para a criança. Sim, isso é possível e permitido, desde que seja realmente proveitoso para a criança. Se vai trazer um benefício, não tem por que não acontecer. A gente não deve passar ninguém de ano só em virtude da deficiência. Isso também é discriminação, tá? Então, não, coitadinho, ele é deficiente intelectual, passa para frente, não vai mudar mesmo, não vai aprender nada. Muitas falas assim eu já escutei, muitas falas assim. E assim, não foram poucas mesmo, infelizmente, tá? Mas quando você se coloca num posicionamento verdadeiramente inclusivo, você entende que se você fez a sua parte de adequar os conteúdos, adequar os materiais, adequar as estratégias, e mesmo assim esta criança está apresentando dificuldade dentro daquilo que foi adequado para ela, ela precisa de um tempo maior para a realização daquela atividade, para a realização daquela série, para a realização daquele ciclo. E aí você deve sim dar a ela a situação de permanência na mesma série ou no mesmo ciclo como oportunidade, enxergar isso como oportunidade, não como punição. Né? Porque não deveria ser visto dessa maneira. Reprova, coisas assim, não deveriam ser vistas como punição. Embora sejam vistas socialmente assim, não deveriam ser vistas assim. Então, às vezes, é uma questão de você dar mais oportunidade para a criança ter tempo maior de aprender. É simples assim, tá? A sociedade colocou de uma maneira bem diferente disso, mas não é complicado, é simples, tá? E aqui eu trago para vocês a imagem do nosso protocolo de avaliação geral, que a gente usa no AENA onde eu trabalho.
Esse material é específico da rede que eu trabalho, por isso eu não vou compartilhar ele, tá? É só para vocês terem uma noção geral dos itens que a gente precisa avaliar, que são bastante, né? E para depois poder fazer esse plano que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então, tem os dados iniciais da criança, tem qual é o nível de desenvolvimento em que ela se encontra com relação à percepção tátil, à percepção visual, à percepção auditiva, a comparação, a classificação, a seriação. Então, se ela já compreende o conceito de igualdade, o conceito de grande, médio, pequeno, maior, menor ou igual, se ela compreende grande, pequeno, mais, menos, alto, baixo, coisas nesse sentido. Se ela consegue identificar estímulos auditivos, se ela distingue os estímulos auditivos, se ela realiza figura fundo, se ela foca e sustenta os estímulos auditivos, enfim, coisas nesse sentido, tá? Da questão da conservação, se ela consegue já ter essa conservação de massa, de quantidade, de volume de medidas na educação infantil, as crianças que acabam sendo público-alvo da educação especial. Normalmente eu nem realizo essa avaliação, realizo ela muito mais quando está no ensino fundamental do que no infantil, tá? Devido à dificuldade dela mesmo, né? A gente tem outros modelos de avaliação, alguns mais específicos de acordo com a idade, tá? Quantificação, porque uma coisa é ela saber o numeral. Ela conhece o número 8. Ela conhece o número 8, mas ela conta até 8, ela quantifica até 8. Uma coisa é você saber o símbolo, número 8. Outra coisa é você entender quanto que isso significa, tá? Então, isso é quantificação. Inclusão de classe, situações problema. Aqui, situações problema, eu não estou pensando nem na situação problema matemática daquela. Joãozinho comprou 3 maçãs, depois foi lá, comprou mais 2, quantas ele ficou? Não é nesse sentido que eu estou falando. Situações no sentido de situações cotidianas, tá? Eu tenho, meu lápis quebrou, eu tenho um apontador, tenho um lápis e meu lápis quebrou. O que que eu faço agora? Isso é uma situação cotidiana e é uma situação problema para aquela criança. Né? Se ela tem iniciativa de falar, opa, eu tenho que apontar o lápis. E aí, se ela não sabe apontar, ela pede para você, ou coisa nesse sentido, tá? Lembrando que tudo que a criança consegue, tem capacidade para fazer sozinha, você deve deixar ela experimentar fazer sozinha, tá? Na questão da linguagem, né? Se a forma de comunicação dela é oral, gestual, libras, se ela usa comunicação alternativa, que são umas pranchas que tem as imagens para comunicação, tá? Se ela compreende ordens simples, ordens complexas, se ela argumenta, se ela faz inferências, se ela tem um vocabulário de acordo com a idade dela, se ela compreende a palavra falada, se ela compreende entonações diferentes, se ela compreende expressões faciais, se ela compreende os símbolos, tá? Se ela constitui frases com 2 ou mais palavras, se ela usa elementos gramaticais, enfim, coisas assim, e aí vai aumentando, tá? Sempre vai aumentando aí o nível da avaliação. É claro que você vai aplicar de acordo com a faixa etária que você está avaliando, tá? Características da linguagem motora, se ela acrescenta fonemas, se ela gagueja, se ela tem uma verbalização lenta, se ela tem dispraxia da fala, enfim, ecolalia, que é quando repete várias vezes a mesma coisa, né? Não falei sobre isso, né? Quando eu falei do autismo, né? Mas no autismo existe essa situação muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes da ecolalia, tá? Função motora, também é avaliada, a questão do equilíbrio, do engatinhar, do andar, do correr, tá? Então, essas questões. Isso eu já mostrei. Então, basicamente seria isso. Com base na avaliação que é feita, na anamnese, que é feita com... A anamnese é feita com os pais, a avaliação é feita diretamente com a criança. Eu não faço isso tudo num dia ou 2 dias. Isso aqui eu demoro, olha, mais ou menos uns 5, 6, às vezes dependendo da criança até mais, mas em geral, 5 ou 6 atendimentos, aí que eu consigo finalizar essa avaliação, tá? Se a criança não faltar, se a criança não se atrasar demais, se a criança não tiver nenhuma crise durante os atendimentos, aí eu consigo fechar aí algumas situações da avaliação. Mas também o fato dela ter crise também faz parte da avaliação, tá? Muitas e muitas vezes.
Então, seria isso. Deixa eu ver o que mais aqui já passei para vocês verem. Isso, pessoal. Já falei da adequação, já falei do plano. É isso mesmo. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é uma aula um pouco mais curtinha para falar especificamente sobre a questão do plano aí, né, do AEE. Esse é específico para 4 a 5 anos, tem outros que muda pouquíssima coisa para ensino fundamental, pouquíssima coisa mesmo, né? Então é isso. E aí, deste documento, né, ou paralelamente a esse documento, complementando esse documento, a gente tem um documento de adequação curricular que ele é feito pelo professor de sala regular após uma orientação do professor de educação especial. Então, professor do AE, professor de educação especial, vai sentar, vai conversar com esse professor, né, se tiver oportunidade para isso, né, que às vezes a gente não consegue ter essa oportunidade, mas enfim, se tiver oportunidade para isso, ele vai sentar, vai conversar, vai explicar. Olha, com esse aluno precisa de mais tempo aqui, menos tempo ali, as estratégias assim, assado, né? E aí vai orientar, tá? Como que pode ser feita essa adequação. E aí, depois que é feita essa orientação, o professor de sala regular vai redigir um documento, que a gente já tem um modelinho pronto na nossa rede, cada rede tem um seu próprio modelinho. Eu vou mostrar depois, vou ver se eu encontro um modelinho do nosso. É que na educação infantil a gente já coloca no próprio plano mesmo, de AE, as adequações que forem necessárias. Mas no fundamental tem um outro documentozinho que fica, inclusive que deve ficar no prontuário da criança. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês fica no prontuário da criança, deveria ficar. O plano, principalmente. A avaliação, não. A avaliação, ela fica com o professor de educação especial, somente. Mas o plano, sim, o plano ele deve ser disponibilizado no prontuário da criança, tá bom? Porque se essa criança for transferida, for para outro professor, tal, aí tem acesso, tá? Aí no final desse documento, eu não coloquei aqui, mas no final dele assina normalmente o professor de educação especial, o diretor, acho que assina, se não me engano, o pedagogo e os professores de sala regular que acompanham a criança, tá? Se tiver um intérprete de Libras, ele assina também, se não me engano, na parte de apoio, profissional de apoio. No caso do estagiário, ele não é ele que assina, é o professor, porque ele ainda não finalizou, né? No caso, a pedagogia, então por conta disso é o professor que assina. Enfim, basicamente é isso, tá? Eu já tive casos de professores que se recusaram a assinar porque não concordavam, alguma coisa nesse sentido. Aí normalmente eu sento, converso com esse professor, oriento, explico em função do que é feito, né? Qual a importância disso na vida da criança? Não é uma importância apenas imediata, naquele momento, naquele ano, mas é uma importância ao longo da vida da criança, e portanto a gente não pode negligenciar isso, enfim, acaba explicando, e normalmente o professor acaba aceitando, compreendendo isso e acaba assinando, tá? Então, se vocês receberem algum documento nesse sentido para assinar, não se assustem, é um documento realmente importante para a vida daquela pessoa, para a vida da criança com deficiência, da pessoa com deficiência, tá bom? Então, vai ficar faltando a gente falar um pouquinho mais especificamente sobre a adequação, né? E falar só mesmo sobre isso. Mas era importante vocês saberem essa parte antes de nós entrarmos aí na parte de adequação, tá bom? Essa aula de adequação vai ficar para um outro momento, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu falo para vocês as dúvidas, os esclarecimentos, os comentários, sugestões, críticas, enfim. Tudo isso pode ser feito através do WhatsApp, pode ser mandado no nosso grupo do curso de Educação Inclusiva ou no meu WhatsApp particular, que é o 971242720, tá bom? Então, aguardo vocês para a próxima aula, vou comunicando vocês aos poucos, tá bom? Muito obrigada, beijos a todos. Tchau, tchau. Vou interromper aqui agora o compartilhamento.